Fala povo, voltei geral e agora eu trago mais um exemplo para vocês sobre misturas de soluções com solutos diferentes com a ocorrência de reação química. Então nesse caso eu tenho um ácido que vai reagir com o sal na formação de um precipitado. Então se eu tenho a formação de um precipitado ao misturar as duas soluções, então isso é uma indicação que eu também tive uma reação química. Logo, a gente vai calcular utilizando os princípios da estequiometria, que é o que a gente faz em titulação ácido-base, beleza? Então, eu trago aqui já um problema para vocês, que foi da PUC-Rio, que ela diz o seguinte: ela tem uma solução de HCl, 1 vezes 10 a menos 1 mol por litro de concentração, com 100 mililitros, e ela vai misturar a uma solução de nitrato de chumbo de 150 mililitros com concentração 2 vezes 10 menos 2 mol por litro. Ele dá a equação, pessoal, já balanceada. Então, se ele não desse a equação, a gente também ia ter que montar. Então, isso é um detalhe que a gente deve encontrar em algumas questões que são um pouquinho mais complicadas. E ele quer saber o seguinte, ele quer saber qual a massa máxima de cloreto de chumbo, que é o nosso precipitado, que pode ser obtida nessa reação. Então, bora lá, pessoal. Isso aqui, galera, nada mais é que uma questão de estequiometria. Então, para ser bem sincero a vocês, isso é uma questão de limitante e excesso. Então, a gente precisa identificar, primeiramente, se essas quantidades são iguais ou se eu vou ter alguém em excesso. Se eu tiver alguém em excesso, obviamente a gente aprendeu lá em estequiometria que utilizamos o limitante, porque é ele que limita a reação. Quando ele acaba, a reação cessa. Então bora lá. A primeira coisa que a gente vai fazer, pessoal, que é o que a gente já vem fazendo na verdade, é encontrar a quantidade em mols. Observe que ele te dá a concentração e o volume de HCl e ele te dá a concentração e o volume de nitrato de chumbo. O porquê eu vou encontrar a quantidade em mols? Porque eu tendo em mãos a quantidade em mols de cada um deles, eu já percebo quem vai estar em excesso e, obviamente, eu vou utilizar o limitante para encontrar a quantidade máxima desse cara que vai ser formado, beleza? Então, bora lá, devagar, para todo mundo entender o que é que eu vou fazer. O primeiro passo, pessoal, é encontrar a quantidade em mols de cada um deles. Ou você utiliza a fórmula, que é como eu estou fazendo, a fórmula mol por litro, concentração é igual ao número de mols dividido pelo volume, logo o número de mols vai ser igual a concentração vezes o volume, deixa eu trocar aqui, e você encontra pela fórmula. Então nesse caso vai ficar como? A concentração é 1 vezes 10 a menos 1 mol por litro, vezes o meu volume, que é 1 vezes 10 a menos 1 litro. Beleza? Então, o que é que eu tenho? Eu tenho que a quantidade de matéria do HCl vai ser igual 1 vezes 1 é 1, 10 a menos 1 com 10 a menos 1 vai ser igual a 10 a menos 2. Encontrei a quantidade de matéria do HCl. Professor, eu gosto de fazer por regra de 3, não tem problema, pessoal. Só que eu aconselho a vocês, em alguns momentos, utilizar a fórmula, porque torna o exercício, a questão, o quesito mais rápido. Então eu aconselho a vocês fazerem isso. Mas quem quiser fazer por regra de 3, faria o seguinte, ó, 1 vezes 10 a menos 1 mol está para 1 litro, ou 1000 mililitros. Então, em 100 mililitros eu tenho quantos mols? X. Aí você encontraria o mesmo resultado que encontramos aqui, beleza? Vou fazer a mesma coisa, só que agora para o nitrato de chumbo. Então, quantidade mol por litro vai ser igual a N sobre V. N é igual à concentração que ele deu, que é 2 vezes 10 a menos 2 mol por litro, vezes o volume, que eu já transformei ali, 1,5
vezes 10 a menos 1 litro. Então, N vai ser igual a 2 vezes 1,5, 3. 10 a menos 2 vezes 10 a menos 1, 3 vezes 10 a menos 3 mol. Beleza? Encontrei a quantidade em mols do nitrato de chumbo e encontrei a quantidade em mols do HCl. Deixa eu colocar aqui PbNO3, 2. Tranquilo? Então, gente, o que é que eu tenho agora? Aí é onde chega a parte da estequiometria. Eu tenho a quantidade em mols de um dos componentes e eu tenho a quantidade em mols do outro componente. Então, por proporção, a gente vai identificar qual deles é o limitante e qual deles é o excesso, beleza? Então, copiem aí essa parte de cima, pessoal, que eu vou apagar. Vou apagar aqui. Pronto. Então, vou montar aqui de novo a equação que ele colocou, que era 2HCl em meio aquoso, mais o nitrato de chumbo, que era o PbNO3, 2, produzindo cloreto de chumbo, que é o nosso precipitado, PbCl2 no estado sólido, mais 2HNO3. Todo mundo em meio aquoso, menos o nosso precipitado. Então, gente, ó, estequiometria pura agora. Bora lá. Observem o seguinte, que 2 mols desse cara está para 1 mol desse. Logo, ou você utiliza esse, lembrem lá das questões de limitante e excesso, ou você utiliza esse, para identificar qual deles é o limitante ou excesso. Eu vou colocar o que eu já acredito ser o limitante, pelo tamanho do valor, ó, pelo número, no caso, o tamanho do valor. Então, eu vou colocar aqui, ó, 3 vezes 10 a menos 3 mol. Na verdade, nem precisava, mas eu estou simbolizando aqui para vocês. Ao encontrar aqui, pessoal, você vai ter 6 vezes 10 a menos 3 mol. Ou seja, quando você usar toda essa quantidade de nitrato de chumbo, você vai precisar dessa quantidade de HCl. Só que você tem mais que isso aqui. Você tem 10 a menos 2, é um número maior do que esse. Então significa dizer, obviamente, que esse cara aqui, ó, é o nosso limitante. Ele é o limitante e esse cara aqui é o excesso. Então esse cara é exatamente o nosso excesso e esse cara aqui é exatamente o nosso limitante. Beleza? Então o que é que eu faço? Observe que a proporção dele para o sal é de 1 para 1. Então você tem 1 mol desse cara para 1 mol desse. Então significa dizer que quando você reagir 3 vezes 10 a menos 3 mols desse cara, você também vai conseguir encontrar 3 vezes 10 menos 3 mol do meu precipitado. Então você já encontrou a quantidade em mols do precipitado. Basta fazer o que agora, professor? Basta você encontrar a quantidade em massa, que é o que ele quer, não é? Então a questão, ela forneceu aqui, ó, a massa. Então você pode colocar que em 1 mol você tem 278 gramas. Logo, em 3 vezes 10 a menos 3 mols, você tem X. Isso aqui, pessoal, vai dar aproximadamente 0,834 gramas. Então, nós encontramos a quantidade do precipitado, que é o cloreto de chumbo, que vai se formar. Então, observem, galera, que é uma questão que foge um pouquinho daquele raciocínio de titulação ácido-base, mas é uma questão que também é trabalhada nesse tópico, que é misturas de soluções com solutos diferentes, que no caso foi o HCl e o nitrato de chumbo, na formação de um precipitado, ou seja, com a ocorrência de uma reação química.
é mais um caso que eu trago para vocês e nas próximas aulas aí eu vou trazer mais exemplos para a gente desenrolar, beleza? Espero que vocês tenham entendido também esse caso e lembrem-se que o principal caso que a gente precisa entender na teoria e na prática é a titulação ácido-base, que é o que é mais cobrado, beleza? Beijo para vocês, até nossa próxima aula, fiquem com Deus e até mais. Valeu!